Caros irmãos, boa noite a todos. Para nós, mais uma vez, é motivo de alegria estar aqui, porque sabemos que os nossos irmãos, os nossos companheiros, estão neste momento reunidos com seus familiares, no ambiente sagrado do lar, para juntos meditarmos em mais esse estudo da noite de hoje. Mas, além disso, nós lembrarmos do Grupo Espírita Amor Cristão, da espiritualidade lá atuante, mais do que nunca, mas em caravanas vindo nos visitar, pela misericórdia de nosso Pai, pela bondade infinita de nosso Mestre Jesus, abençoando os nossos lares, envolvendo cada um de nós nessas vibrações salutares, renovando a nossa esperança, a nossa fé, a nossa misericórdia. Esse é o sentido de estarmos neste momento reunidos em nome de Jesus. Não importa o lugar. E é muito importante nesses momentos nós auxiliarmos a espiritualidade a regenerar a tudo e a todos. Principalmente o nosso lar, que é um ambiente sagrado, aonde nós nos reunimos junto aos nossos companheiros de jornada aqui nessa reencarnação para a nossa evolução. Então hoje nós temos aí para a nossa meditação do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo nosso querido irmão André Luiz, perguntas. Ele vai iniciar dizendo para nós: observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Nós precisamos saber aproveitar melhor as oportunidades que nós temos aqui na Terra. Nós trouxemos essa frase do nosso irmão Chico Xavier, enquanto ele estava encarnado, onde ele diz: não nos convém perguntar em excesso. A criança pergunta muito, mas não está apta para todas as respostas. Somos crianças espirituais. Então, ao longo da história da humanidade, muitos espíritos corporificados na Terra foram considerados pelas suas atitudes, pelos seus exemplos, pelas suas palavras e ensinos como sábios. Essas personalidades, elas tinham uma característica em comum. Elas falavam muito pouco, só o essencial, e observavam muito. Então, nós precisamos disciplinar também a nossa curiosidade. É lógico que nós não vamos nos dar por vencidos e nem relegar ao esquecimento alguma dúvida. Vamos guardá-la conosco e esperar o tempo trazer as respostas convincentes, porque aquele que pergunta poderá eventualmente receber uma resposta, mas essa resposta, lembrando de Sócrates, ela está enquadrada nos 3 crivos. Essa resposta é boa, essa resposta é verdadeira, esta resposta é útil? Nem sempre. Como que nós vamos saber? Se nós ainda não temos todos os elementos necessários para uma análise consistente. Então é preciso dar tempo ao tempo. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto é visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Então, caros companheiros,
nós precisamos desenvolver uma qualidade que faz parte da caridade moral, da caridade verdadeira, que é o acolhimento. Saber receber, saber acolher, fraternalmente, fazendo para o outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Se ele tiver, em relação a nós, liberdade, se nós concedermos essa liberdade a ele, no momento correto ele vai se abrir. Não é preciso a gente perguntar. Mesmo porque a própria pessoa é que tem que colocar a mão na ferida. Não somos nós. Ampare quantos lhes compartilhe a vida, sem vasculhar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Então, como nós já dissemos, a pessoa que nos busca, ela precisa de algo. Ela está muitas das vezes carente, desorientada, perdida, mas a psicologia nos ensina que nós a auxiliaremos mais ouvindo-a, para que ela exponha, para que ela exteriorize aquilo que vai dentro do seu coração, aquilo que vai dentro da sua mente, para que ela possa se ouvir e depois, às vezes, modificar a conduta, tomando um caminho mais acertado. Arrede a boca às inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Então, em se tratando de família, nós precisamos ter um cuidado redobrado, porque é no ambiente do lar, segundo as orientações, as revelações que a espiritualidade tem nos feito ao longo de todos esses anos, que nós nos reunimos com aqueles irmãos do ontem, que trazem traumas, que trazem sentimentos inferiores, que precisam de ser trabalhados por nós e eles, no ambiente fraternal do lar. Então não devemos tomar partido de forma nenhuma. Não podemos afirmar, mas é meu amigo, é minha amiga, eu devo ficar do lado dele. Não. Isso é um comportamento irregular. Primeiro, que nós não somos juízes. Não estamos como juízes para julgar. Segundo, que não temos todos os elementos para uma análise completa. E todos nós, espíritos vinculados à Terra, somos, sem sombra de dúvida, devedores e credores. Entretecer apontamentos sem necessidades com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. A maioria das pessoas ainda traz em si uma baixa autoestima. Então, essa questão da idade, para muitos, não importa se é homem, se é mulher, é uma questão delicada. Porque a pessoa, às vezes, ela não tem aquela confiança em si mesma. E a gente tocando nesse assunto, a gente vai desestabilizar a pessoa. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Então é uma regra básica, né? Da boa convivência. Nós devemos sim respeitar as pessoas. Agora, se nós temos um interesse maior naquela pessoa, então é lógico que nós vamos com cuidado, com amabilidades, nós vamos procurar saber.
Qual que é o estado civil da pessoa? Apesar de que hoje isso está ficando uma coisa difícil, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão com outra, convivem com outra, mas elas não contraíram uma responsabilidade civil ou religiosa. E aí nós vamos, já que estamos falando sobre perguntar, existe uma passagem muito interessante de Jesus e Pedro, que parece que vem em desencontro disso que nós estamos aprendendo com o nosso irmão André Luiz. Porque ele fala que nós não devemos perguntar em excesso. E aí nós vamos ler essa passagem e nós vamos depois fazer um questionamento. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Está lá em João, capítulo 21, versículo 14 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E apontou para os outros apóstolos. Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus de novo a Pedro: Cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Então, caros irmãos, se nós não devemos perguntar em excesso, o próprio Chico Xavier falou para nós em vida, por que Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa para Pedro? E aí, vamos relembrar o que aconteceu antes de Jesus partir do plano físico, quando ele estava crucificado. Eu pergunto a vocês, quantas vezes Pedro negou Jesus? Não foi 3 vezes? Imaginem vocês o sentimento de culpa que ele trazia agora, vendo Jesus ressuscitado na sua frente. Porque nessa passagem aqui diz, Jesus, foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Imaginem vocês, como que Pedro ia se sentir capaz, suficiente, para cuidar das ovelhas, do rebanho. Então, quando Jesus perguntou a ele 3 vezes, cada vez que Pedro respondeu afirmativamente que o amava, ele estava anulando no seu registro menimônico a negação. Para que a sua fé se fortalecesse. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. Deixamos de aprender. Deixamos de receber para oferecer o mal.
através dessa indiscrição, que esconde um atributo do orgulho, em querer diminuir o outro, através da leviandade, da curiosidade, da malícia. Além de angariarmos com isso a inimizade. Olha bem como que aquela moça ali está olhando para a colega. São pensamentos negativos. Aqui tem uma outra passagem muito interessante. Ela encerra em si diversos e diversos ensinamentos. Mas nós vamos focar só num. É a passagem de Jesus com a mulher adúltera. Era um costume naquela época. Interessante que é só a mulher que era apedrejada, o homem não. Apesar de que ninguém comete adultério sozinho. Vamos lá. Está lá em João também, capítulo 8, versículo, pegamos só do 10 ao 11. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, ou seja, todos já tinham ido embora, Jesus disse à mulher, mulher, então Jesus fez uma pergunta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ela estava sendo acusada. O Evangelho nos diz que aquela pessoa que está numa condição moral superior, ela tem o direito de questionar o outro, que está numa condição inferior. Mas nessa passagem, em vez de Jesus perguntar a ela por que que eles estavam te condenando, o que foi que você fez? É verdade aquilo pelo qual eles estavam querendo te apedrejar? Não. Jesus fez duas perguntas para ela. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela então respondeu, ninguém, Senhor. Então ele disse para ela, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tinha autoridade moral para perguntar a ela, mas ele não perguntou. Porque isso não era importante para ela. Era importante ela ir e não pecar mais. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. O amor verdadeiro. O Evangelho é muito claro quando ele nos alerta de que os nossos sentimentos estão mesclados com as nossas imperfeições. Quando dizemos que amamos alguém, nesse nosso sentimento, muitas das vezes existe muito mais egoísmo do que o amor. Nós colocamos essa figura do pai e da mãe com o filho, porque é assim que nós devemos agir com relação a todos os nossos irmãos em humanidade, que estão numa condição moral, numa condição afetiva frágil, delicada. Devemos primeiro auxiliar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. E nós estamos aí vivendo um momento delicado, mundial. Não sabemos se ele vai passar ou se ele vai se agravar. O que importa é que a nossa postura deve ser uma postura diferente. A vida nos pede fraternidade, misericórdia, paciência e servir. Então vamos nós agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos aqueles que nos auxiliam indistintamente. Sejamos mais vigilantes.
naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, mas principalmente naquilo que a gente repete, naquilo que a gente transmite, naquilo que a gente posta. Vamos analisar. Como disse o nosso mestre Kardec, é preferível nós recusarmos 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então vamos passar tudo pelo crivo. É bom, é útil, é verdadeiro? Se existir um não ou um talvez para qualquer uma dessas 3 perguntas, aquilo não nos convém. Lembremos de Paulo. Estamos no mundo, convivendo com o mundo, com as criaturas do mundo, com aquilo que ela nos oferece. Tudo então nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então vamos nós agradecer a Deus, neste momento, continuar a nossa sintonia e sentir a presença dos amigos espirituais, dos mentores da nossa casa, que vem neste momento trazer a fluidificação para as águas sobre a mesa, abençoando a nossa mente, o nosso coração, envolvendo em vibrações de luz, de paz e de amor cada um de nós. Principalmente os nossos irmãos desencarnados que porventura estejam conosco. E aqueles que estiverem em condições de serem encaminhados, que eles possam neste momento ver e ouvir a espiritualidade amiga presente. As mãos estendidas, luminosas, carinhosas, e que eles possam seguir com eles. Com aquela prece que o teu amor nos ensinou, Senhor. Nós oramos pedindo que essa bênção se estenda sobre todos os nossos irmãos de humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos a presença, a companhia de todos. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.